No Chile, a população foi às urnas nesse fim de semana numa ampla votação. Os eleitores definiram vereadores, prefeitos, governadores e os parlamentares que devem formatar a nova Constituição do país. A votação foi dividida em 2 dias para evitar aglomerações. No Chile, o voto não é obrigatório, mas essa é uma das eleições mais importantes para os chilenos em décadas. De uma só vez, eles escolheram governadores, prefeitos e vereadores e os 155 parlamentares da Assembleia Constituinte. Esta estudante disse que estava um pouco nervosa, mas esperançosa de que os políticos cumpram as promessas para que a luta não seja em vão. A possibilidade de uma nova Constituição é resultado dos protestos que levaram milhares de pessoas às ruas em 2019. As manifestações começaram por causa do aumento no preço do transporte. Se estenderam com a população pedindo redução da desigualdade e ampliação de direitos na saúde, educação e previdência. E se tornaram ainda maiores após inúmeros casos de violência policial contra os manifestantes. As Nações Unidas chegaram a denunciar o governo por múltiplas violações dos direitos humanos. A Carta Constitucional do Chile é de 1980. Foi escrita durante a ditadura de Augusto Pinochet. Agora, depois de tantos anos, com uma lei autoritária, o Chile deve fazer história. É que, se concluída, essa será a primeira Constituição do mundo escrita em paridade de gênero. Pela lei, metade dos eleitos devem ser mulheres e 17 cadeiras serão reservadas para os povos originários. Os eleitos têm até 1 ano para escrever a carta, que precisará ser aprovada pela população por meio de um plebiscito. A gente segue falando sobre as eleições no Chile e agora com o nosso comentarista, professor Ricardo Caldas. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite. Qual foi o saldo aí dessa votação para a Assembleia Constituinte? Quem vai liderar esse processo? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. O resultado foi absolutamente inesperado. Os vitoriosos foram os independentes, que nem podiam concorrer nas eleições anteriores, concorreram pela primeira vez e foi um sucesso absoluto. O governo não possui maioria, os partidos tradicionais foram os grandes perdedores. Então, o resultado terá que ser necessariamente alianças entre os independentes e os partidos, provavelmente de oposição, para criar uma nova Constituição. Uma curiosidade, Paulo, que é interessante, em 200 anos de independência no Chile, o Chile teve 3 constituições, sendo que nenhuma delas teve a participação popular de representantes. Então, essa é a primeira Constituição na história do Chile, onde há uma Assembleia eleita especificamente para esse fim, formada, inclusive, como já foi dito no vídeo, por uma grande participação de mulheres e também de independentes. Professor, mudando de assunto, a gente fala agora de economia, porque foi divulgado hoje o Boletim Focus aqui no Brasil. Eu destaco 2 pontos do boletim: o PIB e também a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia. O PIB, a previsão é de subida de 3,21% para 3,45% este ano. Já a Selic se mantém em 5,5%. O que essas previsões indicam, professor? Pois é, são questões importantes. A questão do PIB, eu diria que é o mais importante de tudo, porque trata justamente da geração de trabalho em renda. Ou seja, uma perspectiva, uma previsão de 3,2, 3,3, 3,4 é uma perspectiva muito positiva. Então, ela não apenas é positiva, como está crescendo. Então, isso significa confiança dos agentes econômicos na economia. A questão da Selic é um pouquinho diferente, porque como houve um índice alto em março, em fevereiro para março, aí então isso assustou os agentes econômicos, inclusive as autoridades monetárias, que começaram a acelerar justamente o valor da Selic para que ela possa, vamos dizer assim, responder a uma suposta ameaça inflacionária que ainda não se configurou. Lembrando que a inflação passada, do mês passado, foi de apenas 0,3%. E aí vale mencionar que a Selic passou de 2% para 2,35% no primeiro reunião do Copom, depois 3,5%, e a expectativa é que ela chegue, então, a 4,25% na próxima e termine o ano com alguma coisa em torno de 5%. Essa que é a expectativa do mercado. A gente tem pouquinho tempo, professor, 30 segundinhos. Hoje é segunda-feira, quais são as expectativas aí para o mercado ao longo da semana? Então, o mercado tem se comportado de uma forma mais ou menos estável. Na sexta-feira teve o resultado da Petrobras que foi muito positivo. As ações da Petrobras aumentaram quase 5%, isso acabou puxando o Ibovespa para cima. Hoje, no Brasil, como reflexo também do que está acontecendo no exterior, o mercado já deu uma segurada. Há muita expectativa fora do Brasil sobre a questão do combate ao coronavírus, em particular na Ásia e na Índia em particular. A Índia é a bola da vez. Então, isso assustou um pouco os
agentes econômicos e, como resultado disso, a Bolsa caiu em vários países do mundo. Ok, professor, obrigado e até amanhã. Eu agradeço. Até amanhã.